Agora, olhando diretamente para o Bitcoin, o que é que eu vejo aqui, cara? Não vejo uma situação muito agradável. Deixa eu tirar umas médias aqui. Eu vou deixar só essa média verde, que é a média de 50 períodos aqui no Bitcoin. Gráfico semanal. O que a gente está vendo? O Bitcoin, ele rompeu essa linha tendência de alta, que demarcava aqui 2023, né, que começou lá em novembro de 2022 e marcou todo 2023, foi o principal suporte de 2023, a gente perdeu ela. E não somente perdeu, como está próximo de confirmar o rompimento. O que é a confirmação de uma LTB, de uma LTA ou de uma LTB? De qualquer suporte e resistência, na verdade. É quando o preço passa a trabalhar debaixo dela, recua e testa ela como resistência e depois volta a cair. A gente viu isso aqui no gráfico semanal em um único candle e no gráfico diário esse movimento ficou mais claro durante a semana. A gente fez o rompimento, fez o pullback e voltou a cair. A gente ainda não perdeu esse fundo, tá? Caso a gente perca esse fundo, aí nós teríamos um movimento de pivô de baixa. E que no gráfico semanal seria basicamente uma formação, não chega a ser um ombro, cabeça, ombro de livro, mas também não deixa de ser tá? Um ombro, cabeça, ombro. Eu prefiro enxergar como um pivô de baixa aqui mesmo no gráfico diário. Fica mais interessante, tá? No gráfico diário é mais bonito esse ombro, cabeça, ombro, né? Porém, ele não deixa de ser um pivô de baixa. Todo ombro, cabeça, ombro é um pivô de baixa. E é a situação que nós teríamos aqui no Bitcoin caso a gente perca esse fundo. Então, esse fundo aqui ele é imprescindível. Por quê? Porque se a gente armar esse pivô de baixa, a gente tem bastante alvo lá para baixo. Como é que a gente traçaria os alvos desse pivô? Máxima e mínima do pullback antes do preço cair. Ou seja, é o último movimento contrário a pernada atual. E aí a gente teria um primeiro alvo lá em 23.500, um segundo alvo, que é o mais provável de acontecer, em 22.400 e um terceiro alvo mais rigoroso lá em 20.500. Esses seriam os alvos para o Bitcoin caso a gente perca aquele fundo. Olhando por um outro ângulo, algo que a gente pode analisar aqui é o seguinte. A gente pode traçar uma FIBO, vou traçar no semanal que é mais fácil. Gole d'água com sede. Aqui, ó. A gente pode pegar uma retração de Fibonacci, pegar mínima e máxima todo esse movimento e a gente vai ter esses alvos aqui embaixo, né? A gente já está segurando a retração de 25.600, a gente teria uma outra em 23.600 e outra em 21.200. São alvos que conversam até com os que a gente acabou de traçar. Vamos traçar ele de novo aqui. Extensão máxima e mínima antes do preço reverter. Aí, ó, são alvos bem parecidos. Então, o primeiro alvo ficaria praticamente junto aqui, né, com a 50% de Fibonacci, a gente teria o primeiro alvo, e o nosso segundo alvo ficaria muito próximo aqui do 61.8 de Fibonacci, tá? Então, se a gente perder aqui esse fundo, eu acredito que o nosso próximo fundo será aqui, ó, entre esses dois alvos, tá? Entre 23.500 e 22.400. Aqui seria um possível fundo. E quando a gente olha para o gráfico semanal, a gente tem uma média de 50 períodos passando aqui para cima. E aí é um ponto importante a se ficar de olho. Seguinte, a média de 50 períodos semanal, não só semanal, mas diária também, porém no semanal é uma das médias mais importantes do preço do Bitcoin. Perceba como ela é um baita suporte e resistência. Foi fundo lá em 2021, serviu como suporte aqui no começo de 2022, final de 2021, voltou, serviu como resistência, aí caiu, chegou nela, serviu como resistência de novo, e agora a gente está próximo de testar ela como suporte. Com certeza o volume irá aumentar nessa média e ela deve receber uma pressão compradora. Caso essa média ela sirva como suporte de fato, ou seja, caso o preço chegue nela, e adianto, provavelmente vai chegar, tá? Ou o preço vai chegar nela, ou ela vai chegar no preço. Como assim ela vai chegar no preço? A gente se consolidaria aqui por algumas semanas até que a média chegasse no preço. Para mim, esses são os únicos cenários possíveis do Bitcoin no momento. Eu não acredito que a gente vai simplesmente se segurar aqui e engatar uma alta
com a média passando por baixo do preço. Isso é muito difícil de acontecer. Ou a gente vai vir aqui buscar ela, e aí pode voltar a subir, ou a gente vai consolidar, aí ela vai chegar no preço e pode empurrar o preço para cima. Essa é uma formação chamada de breakout, quando a média chega e empurra o preço durante uma consolidação. Esses são os dois cenários mais possíveis.